O homem mirou em um cervo selvagem e estava prestes a puxar o gatilho quando, de repente, uma leoa surgiu e roubou sua presa. Ele pensou em abater a leoa, mas percebeu que ela estava com sua família, e o poder da ligação familiar o fez hesitar em atirar. Nesse momento, o alarme de seu relógio tocou, e ele sabia que precisava voltar para casa antes do anoitecer, pois a cidade seria tomada pelos demônios da noite. Com o objetivo de continuar sua pesquisa sobre um soro contra os demônios, o homem planejava capturar um deles. Ele pregou estacas sobre a ponte, cobriu-as com um manto preto e jogou um gancho para derrubar um carro de cima da ponte. Utilizou seu próprio sangue como isca, com a arma em mãos, vigiava atentamente a entrada da armadilha. Não demorou muito até que uma criatura caísse na armadilha. Ao ouvir os gritos de raiva debaixo do manto, Will disparou sem hesitar. No entanto, uma segunda criatura, ignorando a luz do sol, começou a gritar furiosamente para Will, com uma expressão de ódio que o deixou desconcertado. De volta ao laboratório, ele preparou o soro e injetou no demônio capturado, mas a criatura reagiu violentamente. Logo em seguida, seu corpo amoleceu, sem qualquer sinal de vida. Will, desapontado, balançou a cabeça. Ele imediatamente injetou o vírus novamente, fazendo com que a criatura retornasse ao estado de demônio, comprovando que o soro era ineficaz para humanos. Essa era mais uma falha entre tantas, e a frustração de Will aumentava cada vez mais. No dia seguinte, ele saiu novamente com seu cachorro. Ao passar pelo supermercado de costume, notou algo estranho. O manequim com quem ele costumava conversar estava agora na rua. Se não tivesse sido obra de um humano, isso significaria que os demônios da noite haviam desenvolvido algum tipo de raciocínio. Will correu para o local e começou a gritar para o prédio. O medo tomou conta dele, mergulhando em um pânico profundo. Ele puxou a arma e começou a disparar descontroladamente. No momento em que pisou em uma poça, ativou uma armadilha e foi puxado violentamente para cima, batendo a cabeça e desmaiando no processo. Enquanto estava pendurado, o cachorro latia sem parar, incapaz de ajudar. Então, o alarme de seu relógio tocou, sinalizando que a noite estava chegando. Desesperado, Will usou todas as suas forças para cortar a corda que o prendia pelo pé, mas ao cair, acabou se esfaqueando na coxa com uma faca. Sem tempo para pensar na dor, ele rapidamente pegou seu cachorro e fugiu do local. À medida que o sol desaparecia, os demônios da noite estavam prestes a aparecer. Quando Will se aproximou do carro, os demônios soltaram alguns cães da noite. Esses cães não pareciam ter tanto medo da luz do sol quanto os próprios demônios. Assim que o último raio de sol desapareceu, os cães da noite avançaram ferozmente em direção a Will. Ele rapidamente disparou e matou um, enquanto seu cachorro lutava com outro. Will tentou ajudar, mas logo foi derrubado por outro cão da noite. No entanto, no momento crucial, seu cachorro o salvou. Will rapidamente pegou sua arma e abateu o último cão. Contudo, seu cachorro estava gravemente ferido, e Will, com o coração apertado, o segurou nos braços, temendo que ele pudesse estar infectado pelos demônios da noite. De volta para casa, Will trouxe o soro experimental. No entanto, após a injeção, o cachorro não mostrou nenhuma reação. Desesperado, Will o embalou em seus braços, cantando sua música favorita para confortá-lo. Pouco tempo depois, o comportamento do cachorro mudou drasticamente. Ele mostrou as presas e atacou Will. Com o coração partido, Will não teve escolha a não ser terminar a vida de seu último companheiro com as próprias mãos. Depois da morte do cachorro, Will ficou devastado, sentindo uma solidão profunda e sem precedentes. Olhando para o banco do passageiro vazio, ele decidiu que não podia mais aguentar. Em um ato de desespero, ele dirigiu direto para o covil dos demônios da noite, atropelando tudo que via pela frente, liberando toda a sua raiva. No entanto, a quantidade de demônios era esmagadora, e todos tinham habilidades físicas incríveis. Logo, os demônios cercaram o carro e o viraram. Ferido e preso dentro do carro, Will não conseguiu se mexer. Um demônio abriu a boca e estava prestes a devorá-lo. Mas, no último segundo, uma forte luz brilhou, forçando os demônios a fugir. Antes que Will pudesse ver quem o havia salvado, ele desmaiou. Quando acordou, suas feridas já haviam sido tratadas. Ao ouvir vozes do lado de fora, ele rastejou silenciosamente até uma gaveta, pegou uma arma e, cautelosamente, saiu para investigar. Ao ver a cena lá fora, ele ficou atordoado. Quem o havia salvo era uma mulher e uma menina. Elas não tinham nenhuma intenção maliciosa e até o convidaram para comer. A mulher contou a Will que estava a caminho de um refúgio de sobreviventes. Quando passou por ali, ouviu o sinal de rádio de Will, por isso chegou a tempo de resgatá-lo. Ela o convidou para acompanhá-las ao refúgio.